Fala aí pessoal, eu sou o Leonardo Vikrovski e hoje nós vamos trabalhar em cima de uma técnica de graduação e camadas quadradas. Essa técnica consiste em começarmos a entender primeiro as divisões que nós vamos executar. Nós vamos executar uma ferradura na parte superior e toda essa parte de baixo vai ser a parte onde nós vamos trabalhar a graduação. Como vocês podem ver, eu tenho linhas perpendiculares aqui na volta da cabeça, como eu tenho linhas perpendiculares na parte superior da cabeça. A forma que nós vamos fazer então é uma forma reta e quadrada. Para isso eu preciso ter os meus dedos dessa mesma forma em relação à cabeça. Então aqui vocês têm o perfil central e a ferradura na parte de cima, uma ferradura que também vem mais quadrada. Nós vamos começar a trabalhar esse corte na parte inferior com os dedos sempre retos perante a cabeça, trabalhando numa distribuição de 90 graus, sempre com os dedos paralelos à linha. Então nós vamos trabalhar a primeira divisão desta forma aqui e depois nós vamos seguir com os dedos paralelos, seguindo toda a volta da cabeça, criando esse desenho reto e quadrado. Após fazermos todas essas laterais, nós vamos para a parte superior, onde nós vamos traçar uma mecha guia no perfil central, que vai ser reta e quadrada também, e após isso nós vamos trabalhar todas essas outras seções perpendiculares à linha da cabeça, seguindo esse mesmo desenho reto e quadrado. É muito importante termos o equilíbrio, termos o entendimento da importância das divisões corretas, da distribuição correta do fio, para que a gente consiga alcançar uma linha bem bacana, com caimento legal, bem distribuído em volta de toda a cabeça. Eu vou lá trazer o nosso modelo e logo a gente começa o nosso trabalho. Obrigado. Então aqui está pessoal o Fernando, como vocês já conhecem, é o modelo onde a gente já trabalhou alguns cortes de cabelo nele e hoje nós vamos trabalhar com a graduação clássica quadrada e as camadas quadradas na parte superior. Como vocês podem ver, o cabelo dele tem bastante volume natural e essa forma clássica de camadas vai deixar o cabelo bem enxuto e bem mais curto. Esse é o objetivo dele agora para o verão, ter um cabelo mais prático, mais curto e que ele ainda possa ajeitar ele de uma maneira moderna também. Então é uma linha clássica, mas que permite com que a maneira que a gente texturize o cabelo depois e personalize ele com uma cera fique um corte bem moderno. Então trouxe ele aqui com o cabelo natural para vocês verem que é sempre muito importante a gente observar a graduação, o caimento natural da linha do cabelo dos nossos clientes, para que a gente consiga definir uma estrutura de corte de acordo com a textura do fio. Nós vamos lá lavar o cabelo dele e logo nós voltamos com o cabelo lavado e dividido para dar início à nossa técnica de corte. Olá pessoal, então estamos de volta com o nosso mapa feito, os planos de trabalho onde a gente vai executar a nossa linha de corte. Como vocês podem ver, nós temos na parte superior uma ferradura mais quadrada e a nossa linha de corte vai ser dada por início aqui nessa parte inferior, onde nós vamos trabalhar os dedos paralelos, a divisão que nós vamos traçar aqui no começo do rosto. Nós vamos começar em verticais, na largura de um pente, e assim nós vamos trabalhar essas verticais indo em direção ao perfil central. Chegando no perfil central, nós vamos fazer o mesmo trabalho no próximo lado, no lado oposto. Então nós vamos traçar a divisão aqui na largura de um pente. O que nós não vamos trabalhar, nós colocamos para a parte de trás. Como vocês podem ver, eu tenho a largura de um pente exatamente bem desenhada aqui e os meus dedos vão vir paralelos e retos como se fosse esse pente aqui. O comprimento que eu decidi cortar vai ser o comprimento de... Deixa eu ver aqui. Vai ser o comprimento de um dedinho de comprimento toda a lateral. Esse mesmo dedo a gente vai seguir em toda a volta da cabeça. Então eu vou pedir para o Fernando virar um pouquinho o rosto para cá. Vou me posicionar bem na frente. Só o rosto assim, Fê. Vou me posicionar bem na frente da mecha
Vou equilibrar esse cabelo e distribuir ele perpendicular a essa linha da cabeça. E vou começar a minha linha de corte. Lembrando que esse mesmo comprimento eu tenho que ter até a parte inferior aqui da linha do cabelo. A primeira mecha feita, agora a próxima mecha, a largura de um pente novamente. Sempre lembrando que os dedos eles têm que estar paralelos à linha. Então agora eu vou pentear, pentear. Vejo se a linha do cabelo está bem distribuída, está bem perpendicular, vou lá e corto a forma reta e quadrada. Largura de um pente. Exatamente o desenho perpendicular. O que eu não estiver trabalhando eu coloco para a lateral. Venho com os meus dedos paralelos à cabeça. Então, a largura de um pente que eu não estiver trabalhando, eu coloco para a parte de trás para facilitar a forma de corte. Venho com o cabelo distribuído perpendicular à linha. Os dedos estão paralelos a essa linha também. E eu vou lá e corto a forma reta. Largura de um pente, seguindo exatamente esse mesmo desenho, essa mesma técnica. Posiciono novamente os meus dedos, só o que os dedos conseguem alcançar. Vou lá, penteio, estou perpendicular à linha de corte, vou lá e executo a forma reta. Os dedos sempre perpendiculares, eles não estão em diagonal, eles não estão dando elevação no fio. A distribuição é perpendicular, perpendicular à linha da cabeça. Largura de um pente. E assim a gente segue com a técnica até chegar aqui o perfil central. Sempre com muito equilíbrio. Pegando sempre o que os dedos conseguem alcançar para não ter perigo de ter direcionamento do fio. Sempre preocupado na distribuição correta, penteando bem esse cabelo. No momento que eu tenho ele bem distribuído nos dedos, daí eu vou lá e entrego a minha tesoura para criar a forma de corte. Os dedos estão paralelos à forma, eu vou lá e crio a forma reta e quadrada. E assim eu sigo para a parte inferior. Sempre os dedos perpendiculares e paralelos à linha. Agora a largura de um pente novamente, nós chegamos na nossa última mecha, bem no perfil central, no centro da cabeça. Após isso, nós vamos seguir esse mesmo trabalho na próxima lateral. Posiciono novamente a cabeça
do meu cliente e levo tudo aqui, os dedos perpendiculares à linha. Os dedos perpendiculares à linha, vou lá e corto para criar essa forma reta. Ou melhor, os dedos paralelos, né? Paralelos à divisão que nós criamos. O cabelo está perpendicular à linha de caimento dele. O pente, a divisão vem numa vertical, então nós estamos trabalhando numa vertical na volta desta circunferência. E assim a gente começa a ver como fica todo esse desenho de graduação encaixadinho na volta da cabeça do nosso cliente. Agora esse mesmo trabalho nós vamos fazer do lado oposto. Então, nós vamos virar nosso cliente. Eu venho aqui novamente e divido largura de um pente. Largura de um pente. O que eu não estiver trabalhando eu coloco para trás. O mesmo desenho que nós fizemos na parte anterior nós estamos fazendo aqui. E os dedos continuam na mesma posição, paralelos a essa linha daqui. Vamos criar exatamente o mesmo comprimento. Então é muito importante que a gente tenha a disciplina de manter o dedo sempre assim. Nunca torcer o dedo ou mudar essa posição. Os dedos sempre paralelos a essa linha. Muito importante. Vamos pentear, pentear e pentear. Estamos com a distribuição correta. Vamos lá e vamos cortar, criando a forma. Agora a largura de um pente. Se não estiver trabalhando, eu coloco para trás. Os dedos estão paralelos, eu vou lá e crio a forma reta e quadrada. Largura de um pente, novamente. Posiciono um pouquinho a cabeça do meu cliente para facilitar o trabalho. Vou lá, penteio e distribuo esse cabelo perpendicular a esta linha. Posiciono os meus dedos, vou lá e corto para criar a forma. Novamente largura de um pente. Baixo um pouquinho a cabeça do cliente, se facilitar para que eu fique com os dedos bem perpendiculares e eu mudo a posição deles. Em vez de ficar assim, eu fico com eles assim. Então eu fico bem paralelo a essa linha aqui. O pente serve como régua, eu tenho que estar equilibrando o cabelo exatamente perpendicular a essa linha, como eu fiz em toda a volta. E assim eu sigo chamando a atenção para esses pontos que são primordiais para que a gente tenha realmente uma distribuição correta do fio e um caimento por igual depois. Então os dedos estão paralelos, eu vou lá e crio a forma. Novamente. Vou lá e crio a forma. Largura de um pente. Pentear tudo novamente. Os dedos estão paralelos àquela linha. Vou lá e crio forma reta e quadrada.
Novamente, largura de um pente. Posso pedir para o meu cliente baixar bem a cabeça, porque assim eu fico com os dedos bem paralelos a essa linha. Estou com os dedos paralelos à linha, o cabelo está bem penteado, bem distribuído, eu vou lá e corto para criar a forma. Sigo com os dedos paralelos à linha, vou lá e corto para eliminar e criar a forma. Agora eu venho com os dedos ao contrário e a mão vindo de cima, para facilitar a minha linha de corte. Novamente, largura de um pente. Nossa penúltima seção da parte inferior. Mudo a posição da cabeça do cliente, vou lá, penteio bem. Estou com os dedos paralelos à linha, a distribuição está correta, vou lá e corto para criar a forma. Mesma coisa. Os dedos vêm acompanhando a curvatura da cabeça, os dedos e o cabelo está bem distribuído, vou lá e corto para criar a forma. A distribuição do cabelo é muito importante, a maneira que a gente penteia. Criar o mesmo desenho de cima a baixo. Agora, para a nossa última seção, eu posso começar até de baixo. Vou lá, vou pentear, estou com os dedos, vou virar um pouquinho aqui. Estou com os dedos perpendiculares à linha. Vou lá e corto para alcançar a forma. Nossa última mecha, despentear. Os dedos estão perpendiculares à linha, vou lá e corto para criar a forma. Sobrou uma mechinha aqui. Maravilha. Agora eu posso fazer o cross-checking. Como que eu faço o cross-checking? Eu venho com o pente trabalhando pente sobre tesoura só para tirar uns excessos. Onde eu vejo que tem um pouquinho a mais, eu vou lá e equilibro. Limpar um pouco aqui na volta da orelha. É só alguns excessos que saem. Assim a gente cria mais equilíbrio nessa linha de corte.
E aqui é quase como se fosse uma personalização da forma. Então, vai do efeito que cada um quer criar. Se quer deixar mais desenhado ou não. Se quer fazer o acabamento com máquina ou não. Então é a assinatura do profissional. O meu objetivo é só deixar mais clean mesmo, mais limpo. Peço para o meu cliente baixar a cabeça e sigo no cross-checking a nuca para a parte superior. Isso aí, pessoal. Agora nós vamos para a parte superior da linha de corte. Onde nós vamos trabalhar numa mecha guia que vai sair do nosso perfil central. Nós vamos baixar a cabeça do nosso cliente. Vamos traçar a mecha guia aqui no perfil central. E agora nós vamos desenhar, fazer aquele nosso desenho de camadas. Então nós vamos deixar ele todo quadrado, reto e quadrado aqui. Então nesse primeiro momento eu não vou me preocupar com uma conexão com essa parte de trás. Eu só vou realmente me preocupar nessa distribuição aqui. A cabeça do cliente tem que estar bem reto. Aqui eu tenho que sair com o cabelo bem reto a partir desse ponto e criar esse desenho reto e quadrado aqui. Essa vai ser a minha mecha guia, que vai servir de equilíbrio para as outras. Então vou lá. Posiciono bem o cabelo aqui, eu vou fazer na largura, no tamanho de 2 pentes de comprimento. Eu vou lá, equilíbrio, estou reto e quadrado. A distribuição do cabelo aqui, dá pra ver que ela tá bem feita. Estou perpendicular à linha de corte, vou lá e crio a forma. Próxima mecha, seguir o mesmo equilíbrio, reto e quadrado. Lembrando que aqui à frente a curvatura se acentua, então se a gente seguir esse desenho da curvatura da cabeça, a gente vai arredondar. A gente tem que manter exatamente esse mesmo desenho. Desenho reto. Maravilha, a nossa mecha guia está feita. Agora nós vamos trabalhar em mechas na largura de um pente
na linha do horizonte, onde nós vamos traçar a largura de um pente, que não vamos trabalhar, colocamos para frente, e os dedos vão estar sempre perpendiculares à linha da divisão que nós vamos seguir. Então, como se eu tivesse com um espelho aqui para minha frente, eu vou pentear esse cabelo distribuindo ele reto e quadrado. Então ele vem reto aqui e reto aqui, e a minha mecha guia, o centro, faz com que eu crie esse desenho reto nas laterais. Os dedos eles vêm da linha do pente, então perpendicular, paralelos a essa linha do pente, e a posição dos meus braços é muito importante com que elas fiquem retas também. Pentear e vou pentear, estou com a posição, a mecha guia está ali, eu vou e crio a forma quadrada. Largura de um pente, horizontal. Aqui, no caso dos baixinhos, como eu, né, se tiver um step, uma coisa para subir, sobe, fica mais alto, fica exatamente com o corte na linha do rosto, com a precisão do que está fazendo, fica mais fácil. Como eu estou com essa cadeira aqui, fica um pouco mais difícil, mas não dificulta tanto assim. Eu preciso mesmo é passar a informação correta para vocês. Então, ó, os dedos vêm sempre essa linha aqui, eu desenho onde os meus dedos vão vir perpendiculares, paralelos a esse desenho. E para isso o pente serve como régua para mim. Então o pente vem daquela linha ali, a parte da régua do pente, tenho a distribuição correta, a mecha guia está aqui presente, eu estou reto, eu vou lá e crio a forma. Novamente pentear, estou reto, vou lá e crio a forma. Largura de um pente novamente, então eu posso subdividir aqui no perfil central. Venho, subdivido o cabelo. Quando eu estiver trabalhando eu coloco para frente. Mesmo ponto. E vou com os meus dedos retos a essa linha agora. E vou com os meus dedos retos, tudo subdividido aqui, e venho com os meus dedos retos a esta linha. Perpendicular, a mecha guia está ali ao centro. Estou na posição reto e quadrado aqui da cabeça. Vou lá e corto. Agora, como a curvatura da cabeça já começa a se apresentar, eu trago toda essa mecha para a parte de trás e sigo com ela nessa mesma linha daqui, que daí eu tenho o caimento um pouco mais alongado ali na frente e eu continuo com esse desenho reto. Então trouxe tudo para a parte de trás. Olha como um ponto conecta o outro. Então, esse ponto dessa mecha vai conectar aquele outro ponto daquela outra mecha. Maravilha. Agora nós vamos secar o cabelo do Fernando e daí nós vamos personalizar essa linha de corte com as texturas, com a tesoura de desbaste, e assim depois a gente vai finalizar com a cerinha. Já voltamos. Então vamos lá, pessoal, o cabelo do Fernando aqui está seco. Como vocês podem ver, a base quadrada, ela dá mais peso aqui nessas laterais. Nós fizemos a parte superior em camadas desconectada da parte inferior. Então a gente não tem conexão de uma parte à outra. Isso quando a gente vai
estilizar o cabelo, dá um efeito bem legal e a gente não quer perder isso. Porém, a gente precisa só criar mais leveza nessa linha, para quando essa linha cair aqui por cima, ela ter um certo encaixe invisível. Então nós vamos trabalhar em texturas. Essa parte aqui da frente do cabelo, nós vamos deixar ela também mais reta, como vocês podem ver. Porém, esse mais reto nós vamos fazer uma franja que vai ficar bem geométrica aqui, então nós vamos ter 2 caimentos por igual aqui e ligar um ponto ao outro para deixar bem retinha. A gente pode começar pela textura do cabelo para depois fazer a parte de acabamento da franja. Então nós vamos começar texturizando esse cabelo, elevando todo ele nessas laterais perpendiculares para criar uma leveza dentro dessa forma reta aqui que nós estamos vendo. Então é muito importante que aqui o cabelo sempre esteja realmente bem perpendicular à linha dos dedos e que a tesoura entre também bem perpendicular à linha dos dedos dessa forma. No momento que a gente coloca a tesoura a 45 graus aqui, a gente já quebra essa forma de corte e assim a gente começa a desfazer todo o desenho que a gente fez. Muitas vezes essa tesoura aqui, a fio navalha, a gente tem que ter ainda mais cuidado para fazer esse trabalho. Lembrando que se a lâmina da tesoura ela corre por cima do dedo, nós vamos evitar com que a gente corte o nosso dedo e vamos só bater com o dedão, então criando essa forma. Quando a gente não tem essa prática aqui, fica mais seguro se a gente fizer esse mesmo trabalho com a tesoura de desbaste, pois a tesoura de desbaste vai criar uma forma ainda mais segura, então a gente vai poder elevar o cabelo e vir dessa forma aqui, então vai ser mais suave a graduação de comprimento que a gente vai fazer no interior da forma. Fica mais seguro para quem não tem a prática. Eu aconselho que todo mundo treine a prática com a outra tesoura. Léo, eu posso fazer dessa forma aqui? Pode, mas olha a diferença. Quando a gente pega, vem com a câmera com o zoom bem perto, César. Quando a gente cria, virar bem feio. Quando a gente vem com a tesoura entregue assim, quando eu bato ela, eu crio uma linha horizontal ali no centro, que fica muito mais perceptível o degrau de uma graduação para outra. E quando eu venho com a tesoura perpendicular assim, eu não crio, eu crio uma linha em zigue-zague, que fica mais suave, não aparece tanto. Então vai do efeito, vai do gosto de cada profissional. Eu não costumo usar a tesoura horizontal assim, a não ser que seja para esse tipo de leveza aqui da parte inferior. Assim eu uso. Como uso assim também muitas vezes. Então vai do gosto de cada um. Então eu vou seguir, podendo também usar essa tesoura com uma outra técnica, uma técnica de slicing nessa parte superior, onde eu venho com ela encostada no couro cabeludo e assim eu vou seguindo até a frente, dando toda uma leveza interna no cabelo. Essa é uma das técnicas que se chama canalizar. Mas a técnica que eu prefiro para usar nessa linha de corte é o deep cutting, é o picotado profundo. Então para isso nós vamos elevar o cabelo e vamos entregar a tesoura perpendicular à forma.
Olha como já cria aquela graduação invisível aqui, já tem um encaixe maior agora dessa parte superior que continua desconectada, mas quando ela vai a caimento natural, como já tem esse encaixe, eu posso aperfeiçoar isso criando textura dessa forma aqui agora. E aí vai a minha assinatura, o meu desenho de corte, como eu quero criar essa personalidade, essa textura final do estilo do meu cliente. Feito isso, agora nós vamos para a franja. O rosto do cliente sempre voltado para mim, bem reto. Vou pentear toda essa franja a caimento natural. E lembrem-se do que eu falei, eu vou criar uma linha geométrica, uma linha reta aqui. Então o pente vai servir como régua. Eu vou começar aqui pelo centro. E assim eu venho para as duas laterais. Agora vocês podem ver que por a gente ter duas recessões aqui que fazem esse desenho e aqui concentrar mais peso de cabelo, quando a gente vem com o cabelo caimento natural, automaticamente a gente tem essas zonas aqui um pouco mais leve do que esse centro. Então, na minha personalização aqui, eu posso deixar esse centro um pouco mais leve também. Eu vou elevar o cabelo dessa forma e vou vir só aqui nesse centro, deixando esse centro um pouquinho mais leve também, mas sem quebrar a linha de corte. Maravilha. Agora nós vamos finalizar esse desenho aqui fazendo uma graduação com a máquina de acabamento. Só limpando esses cabelinhos aqui da nuca, deixando esse desenho mais natural na parte inferior. Venho só com a pontinha da máquina para não deixar nenhuma forma definida aqui. Deixar limpo mais natural, mas isso é do gosto de cada cabeleireiro também. Pode chegar aqui e marcar, fazer uma nuca clássica, onde tu coloca a máquina do centro e vai indo para as pontas. Pode deixar bem quadradinho. Isso também é o gosto de cada cliente. Olha a nossa graduação que nós fizemos, toda ela reta anteriormente. A desconexão que a gente tem aqui das laterais com a parte superior. E agora nós vamos finalizar esse cabelo com a nossa cera. Então vamos lá, pessoal, eu estou aqui com a cera. Estou usando uma cera que tem um efeito mate, não é uma cera de brilho, é uma cera seca. Eu sempre vou colocar a cera no meio da mão e vou esfregar bem em toda a superfície, em toda a palma da minha mão, para ter a distribuição correta do produto na superfície aqui da mão. Feito isso, eu vou limpar agora a mão na superfície da cabeça, dessa forma aqui. Assim eu passo por igual o produto em toda a superfície do cabelo. Depois que eu limpei bem a mão, daí eu posso vir contra o fio. E assim vocês podem ver o efeito mais quadrado aqui em cima e como fica
moderno quando a gente estiliza esse cabelo de uma forma desconectada, como foi a graduação anterior. Então esse é um clássico de graduação quadrada, clássico de camadas quadradas. Eu espero que todos tenham gostado e que possam aproveitar usando essa técnica no seu dia a dia, não esquecendo que essa técnica pode ser utilizada também em cabelos cacheados, em cabelos ondulados, em cabelos mais volumosos. O importante é que você se dedique e aplique essa técnica no dia a dia, que você vai, na medida do possível, com a sua experiência, identificando melhor quais os tipos de cabelo que você mais gosta de utilizar essas técnicas que você tem aprendido. Até o nosso próximo corte, um abraço e sucesso a todos!